Olá, seja muito bem-vindo ao Nômades Literários. Você está na série Morando em Gênesis. Meu nome é Fernando Henrique e hoje nós iremos cobrir a história de Caim e Abel no capítulo 4 de Gênesis, com algumas riquezas de comentários teológicos e também algumas implicações para a vida prática cotidiana. Muito obrigado e vamos para o texto. Graça e paz. Pessoal, nosso estudo de hoje, Caim e Abel, está em Gênesis 4, do versículo 1 ao 16, da nossa série Morando em Gênesis, do nosso canal Nômades Literários. Que Deus abençoe e ilumine o nosso estudo. O capítulo 4 continua mostrando as origens, e aqui nos mostra a origem de um dos mais graves erros do homem, o homicídio, a origem de todas as guerras, ódio, inveja e de todo o mal que está aqui, na história de Caim e Abel. Ali a referência é de Gênesis, comentário prático, capítulo a capítulo, de José Ribeiro Neto, da edição de 2007 da editora Emuná. E também vamos ter uma referência do reverendo Augusto Nicodemos no próximo parágrafo de nossa introdução, que é: o objetivo é mostrar a bifurcação das linhagens com Caim e em pecados de estágio avançado como inveja, ódio e morte, e Abel com sua fé em temor a Deus. Em Gênesis 4:1 temos: Adão teve relações com Eva e sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Com o auxílio do Senhor significa a mudança de atitude de um coração que se voltou ao Senhor. Vemos que Eva agora ela é uma pessoa dependente de Deus, e quando ela recebe seu primeiro filho, ela já faz um batismo com forma de adoração a Deus. A declaração de Eva com a chegada de Caim expressam três coisas. Primeiro, a alegria de cumprir seu papel de mãe, que é mãe de todos, o significado de Eva que nós vimos no vídeo anterior. Segundo, a expectativa e esperança de que esse Caim seria o que esmagaria a serpente, que é a promessa de Gênesis 3:15. E terceiro, a dependência que Eva tinha de Deus, porque Caim no hebraico significa adquirir. Havia uma certa expectativa em Caim. No versículo 2, depois Deus deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Era muito comum os nomes dos filhos serem inspirados pelo que a mãe sentia no momento, né? Então Abel não teve muita importância. Abel significa sopro, aquilo que passa rapidamente. Um batismo sem uma devida relevância. Seguindo a linha de raciocínio de que Eva estava vislumbrada e cheia de expectativas no primeiro filho. Porém, a história se provará ao contrário, mostrando como podemos nos enganar com nossos filhos. Não temos a menor ideia de como serão nossos filhos, todo juízo e julgamento é precipitado. Os filhos cresceram e seguiram profissões diferentes. Caim foi agricultor, enquanto Abel foi pastor de ovelhas. Os filhos seguem um mandato cultural, aprendido por seus pais, o primeiro casal na qual a agricultura e pecuária foram as primeiras profissões que aparecem aqui. No versículo 3, aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ao fim de um certo tempo significa após crescerem, aprenderem não só o trabalho humano, mas a forma de culto a Deus. Ao que tudo indica, era a primeira vez que eles apresentam suas ofertas a Deus, a fim de obter o favor e a aceitação de Deus. Caim tinha aprendido que o fruto da terra era uma dádiva de Deus, assim ele traz uma parte como oferta a Deus. No versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Abel, por sua vez, traz os primogênitos das ovelhas, ensinado por seu pai que o derramar de sangue fazia parte do culto a Deus, que por sua vez o Adão, com Deus aprendeu que Deus, quando sacrificou um animal para cobrir sua nudez, figurando ali o símbolo de um sangue para a remissão dos pecados. Lembra que no final Deus ele faz peles para Adão e Eva para cobrir, e a gente aprendeu no vídeo anterior que ali era uma simbologia para a representação de Cristo, que também o povo de Deus vai ter ali muitos holocaustos oferecidos pelos pecados da nação de Israel.
Havia algo fundamentalmente diferente em suas ofertas pela reação de aprovação e reprovação de Deus. Provavelmente a forma de aprovação foi descendo o fogo do céu e consumindo o holocausto de Abel. E Deus aprovou não somente a oferta, mas a pessoa de Abel, o que seria a sua intenção, fé, sinceridade e o seu amor a Deus. Categoricamente, o próprio Jesus, lá na frente, em Mateus 23:35, ele chama Abel de o justo, para você ver como a intenção de Abel aqui estava correta diante de Deus. No versículo 5, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Em contrapartida, a gente está vendo aqui que Caim e nem a sua oferta foram aceitas, ao que ficou irado com Deus e com seu irmão ao ponto de fechar a cara. Semblante caiu, todas as linhas de expressão felizes caíram. O coração de Caim já era inclinado ao mal e começa a se encher de ódio contra Deus e o seu irmão. No versículo 6, então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Deus vem falar com Caim, o que mostra que não deixou de falar com os homens após a queda e expulsão do paraíso, conforme vai dizer lá na Epístola aos Hebreus, no versículo 1 do capítulo 1, que diz: antigamente Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais e pelos profetas. Talvez ele se manifestou na forma humana, usando a teofania, que é um termo teológico, onde Deus, na Bíblia, ele se transfigura de forma humana para que a gente possa entendê-lo e compreendê-lo através de suas mensagens ou através de uma nuvem de glória, que é a Shekinah. Não sabemos ao certo, mas sabemos que pelo relato Deus se comunicou com ele, teve aqui um diálogo. E aqui Deus fala, no versículo 7, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Se fizer o que é certo, significa que Deus está explicando para ele como deseja o culto certo, verdadeiro e aceitável por ele. Todavia, Caim não obedeceu e futuramente será mencionado na carta de Judas, que é a carta que Judas, não o Judas que traiu Jesus, mas o discípulo de Cristo que escreveu um pouquinho antes lá do Apocalipse, de um capítulo só, onde ele diz que o nosso aqui personagem que nós estamos vendo, Caim, é o patrono dos falsos profetas, mestres e religiões, onde diz: ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e por motivos de ganância caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Judas capítulo 1, verso 11. Ainda diz: o que Caim não percebeu, aqui no nosso versículo aqui, é que o problema não estava em Abel, nem em Deus e nem na sua oferta, mas no coração pecaminoso do próprio Caim e em sua falta de domínio, pois a oferta era só um reflexo de seu coração. A ideia original do texto é de que o pecado é como um animal raivoso à porta de nossa casa, mas que Deus deu o livre arbítrio ao homem para poder dominá-lo, quando fala que o pecado jaz à porta aqui nessa parte do texto. O desafio que Deus apresentou a Caim foi que tomasse uma decisão sobre o que queria fazer. Alguns afirmam que a tônica dessas palavras na verdade forma uma pergunta: tu o dominarás? E aí, vai ser com você, você vai dominar esse pecado aí que está na sua porta do coração ou não? Então, vencer a natureza pecaminosa pela graça de Deus requer primeiro a decisão de querer dominá-la. A gente percebe que esse comentário aqui é da Bíblia de Estudo Vida, da edição de 1998. Em Gênesis 4:8 temos: Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Vemos com tristeza a repetição do pecado. Escolhas erradas, consequências como a expulsão de Caim da região do Éden. Do jardim já tinham sido seus pais, mas ali na região ao redor do jardim, agora Caim é expulso. E a história de Adão e Eva é a nossa, como também a história de Caim e Abel também é a nossa.
Caim optou por não ouvir a voz de Deus e seguir sua advertência, e mata o seu irmão. Vemos aqui o pecado que ele herdou de seus pais se manifestando de maneira clara. Aquilo que era uma mágoa, um ciúmes, agora se tornou numa intenção homicida. Vemos aqui nos bastidores espirituais o plano maligno da sabotagem, do boicote e da tentativa de extinção dos filhos de Deus, para que não se cumpra a palavra de Deus de que a descendência da mulher viria o Salvador, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E ainda vemos mais coisas. Vamos para o campo. Indicação de que não estavam só. Já havia um certo populacho aqui na terra. Vai ser explicado um pouquinho mais adiante. Caim premedita intencionalmente o levar para um lugar reservado para que ninguém o visse e visse o que ele iria fazer. Ao que Abel não desconfiou, nem sequer imaginava em sua inocência e bondade, pois nunca lhe ocorreu ofender seu irmão. Ele só estava servindo a Deus. Muitas vezes, minha gente, por melhores que sejam nossas atitudes, por mais bondosas que sejam, por mais piedosas e justas que possam ser, sempre serão interpretadas com maus olhos por aqueles que sentem mágoa, ciúmes, ira e inveja de nós. E aqui temos o nosso primeiro homicídio da história humana, que na verdade foi um fratricídio, que é a morte do seu irmão. No versículo 9, o Senhor disse a Caim: "Onde está Abel, o seu irmão?" Ele respondeu: "Não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão?" E lá vem Deus novamente, um amor que não deixa o pecador ir embora, e novamente tenta despertar a consciência de Caim, teu irmão, dizendo: "Olha só o que você fez, olha a gravidade de quem você tentou contra a vida do seu próprio irmão, sua própria família, seu próprio irmão, seu próprio parente." E a resposta é hipócrita, gente. Veja aqui. A resposta hipócrita e sarcástica de Caim revela o estágio avançado de pecado em seu coração. Uma resposta mais dura do que Adão e Eva deram a Deus. Uma mentira deslavada, não sei. Sarcasmo que coloca a culpa em Deus, como quem diz: o Senhor devia perguntar para quem é responsável pela guarda ou tutor de Adão. Que eu me lembre, a mim o Senhor nunca me colocou como responsável pelo meu irmão. Aqui percebe-se o sarcasmo, a hipocrisia e a ironia com a invertida que Caim dá a Deus, querendo o responsabilizar, o culpar, dizendo: é o Senhor que devia cuidar dele, porque está perguntando para mim. E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. A segunda pergunta que Deus faz, que é retórica, revela o seu ultraje. Deus ficou muito ofendido, sentiu uma afronta muito grave, um desacato a ele. O que foi que você fez? Eu vi o que você fez. É como se Deus dissesse isso, parafraseando o texto. O sangue do seu irmão clama da terra e está gritando e pedindo vingança. Olha, gente, se fosse a gente, talvez mandasse fogo para consumir Caim em resposta ao pedido de vingança da terra. Talvez a gente, no lugar de Deus, teria feito isso. Porém, Deus é misericordioso, E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. No versículo 11, vemos aqui 3 castigos que Deus dá a uma pessoa só, no caso, Caim. Maldição em Caim sobre a terra. É a primeira vez que o próprio ser humano é amaldiçoado diretamente depois da queda lá de Adão e Eva. A gente vê que nunca Deus ele direcionou e focalizou a maldição no homem, no ser humano, no homem e na mulher. Porque a gente pode perceber que amaldiçoou a serpente, depois amaldiçoou Eva com a inimizade com a serpente e dores de parto, mas não amaldiçoou a própria pessoa de Eva, mas sim deu um castigo com dificuldades, inimizade com a serpente e também com dores de parto, e Adão recebeu ali mais esforço no trabalho de suas mãos, de comer do suor do rosto, de ter dificuldades para lavrar a terra. Porém, aqui a gente percebe que a maldição vem diretamente na pessoa de Caim. E a gente percebe que é uma comparação e a gente vê uma certa semelhança. E ele se torna maldito juntamente com a serpente que ele havia seguido. E a gente viu na bifurcação aqui dessa linhagem, que é os filhos da serpente, que é os filhos dos homens, versus os filhos de Deus, que é os filhos da mulher, aqueles que adoram a Deus. No versículo 12 temos: quando você cultivar o solo,
ele não lhe dará sua força, você será fugitivo e errante pela terra. O segundo castigo que Deus dá é o da improdutividade. Deus torna estéril e improdutivo o solo, seja qualquer que fosse o solo que Caim plantar. Ou seja, não adianta. Aquilo que era a profissão dele, que ele nasceu para fazer, que ele se desenvolveu, que era lavrar a terra, já não seria mais uma bênção, agora é uma maldição. E o castigo de ser um forasteiro, que é a explicação também do segundo castigo, embutida no terceiro castigo, condena Caim a se tornar um andarilho pelo mundo. Esse castigo implica de forma radical o estilo de vida dele, que era um agricultor, lavrador da terra, em outras palavras, um homem da roça, que vivia do solo e agora não mais, pois uma vez que, por mais que tentasse lavrar, plantar e cultivar o solo, o solo seria sempre improdutivo, o forçando a ser um peregrino errante pelo mundo sem habitação fixa, vivendo do que encontrasse nas suas andanças, ou seja, um nômade por castigo, que não é o nosso caso, né? Somos nômades por opção de aprender nos livros, na literatura, mas aqui ele recebe esse castigo de forasteiro. No versículo 13, então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. A reação de Caim. A gente esperaria talvez uma última chance de esperança para Caim em cair em si e reaver a sua consciência, o que tinha feito, e quem sabe assim se arrepender e voltar o seu coração a Deus. Porém a resposta é vitimização. A reação de Caim foi que Deus estava sendo injusto e que o castigo dele era pesado demais. É como se dissesse: o Senhor exagerou, está desproporcional esse castigo que o Senhor está dando sobre mim. Ele reclamou que não conseguiria viver daquela forma, da expulsão da região do Éden, onde o clã de Adão estava estabelecido. E aqui também temos: eis que hoje me expulsam da face da terra, e da sua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo, me matará. Quando declara terei que me esconder, a gente sabe pela teologia sistemática que Deus é onipresente, não tem como se esconder da face de Deus. Mas aqui traz a ideia de ausência da presença de Deus de forma cultual, com a qual era oferecido o culto como Abel ofereceu. Ou seja, ele está falando de distância, de ausência, de expulsão da igreja, como se fosse do culto a Deus. Porém, ele não cultuou a Deus com o coração, e agora ele usa isso de reclamação. Não vou mais poder te cultuar, te oferecer sacrifício e tudo mais. Onde as ofertas eram feitas e o culto era oferecido. O Senhor colocou um alvo nas minhas costas, porque pelo menos enquanto eu estou aqui, estou protegido. Agora o Senhor me tira da minha terra, da minha família, da minha roça. Agora quem me encontrar vai me matar. Agora a gente percebe aqui que ele está se queixando de uma possível morte pela vingança do que ele fez ao irmão dele. Mas de quem Caim tinha medo? Porque a essa altura a gente pode perceber que aqui o texto vai dizer nesse parágrafo, veja, e a essa altura a raça humana já havia se multiplicado sobre a terra. Pelo fato de Adão ter vivido 930 anos, quem não nos garante que Caim já não tivesse aqui pelo menos uns 300 anos? Então a gente percebe que a multiplicação dos seres humanos na Terra já havia um certo populacho, e talvez entre esses homens poderia vir e surgir alguém que poderia se vingar de Caim pelo fato de ele ter matado o irmão. Isso torna muito provável de que Abel fosse vingado por outros humanos existentes na região ao derredor. No versículo 15, o Senhor, porém, lhe disse: não, um categórico não, gente. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. Por que Caim não condenou, aqui melhor dizendo, por que Deus não condenou Caim à morte? Para proteger a santidade da família. Por causa do pequeno número de pessoas sobre a terra, teria sido praticamente impossível anunciar a pena capital, que é a pena de morte naquela época. Que a gente vai ver futuramente Deus dando essa lei para o povo de Israel, a pena de morte, lá depois até depois do dilúvio, que Deus fala para Noé: aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado. E com mais clareza, no povo aqui de Israel, eles vão receber essa lei. Então, voltando aqui, a família teria sido dilacerada, se forçada a atuar ao mesmo tempo como promotor, juiz, júri, testemunha e algoz.
Então seria muito difícil fazer estabelecer esse tipo de lei num povo onde ainda estava havendo uma estrutura de sociedade, ainda não estava totalmente feita. Agora vemos aqui o sinal, né? Que tipo de sinal Deus pôs em Caim? Não se sabe, mas o significado do original hebraico é que Deus fez uma marca a favor de Caim, o que implica em garantia de proteção, opondo-se de todo ao homem marcado, para ser capturado por recompensa ou coisa semelhante. Então Deus ainda é misericordioso e ainda faz essa proteção não só a Caim, mas à família dele, que é os filhos dele que ele tinha feito sobre a terra, nós os seres humanos ali. Deus ainda tem todo esse cuidado e zelo. E no versículo 16, Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste, à direita do jardim do Éden. Nod significa peregrinação, andança sem rumo, lá no hebraico. Agora vamos entender o que Moisés queria mostrar para o povo com essa história. Primeiro, o início do conflito das descendências, os filhos da serpente e os filhos de Deus. Moisés também quer mostrar a essência do culto verdadeiro. Terceiro, os efeitos do primeiro pecado em toda a humanidade. Aqui nós temos a doutrina do pecado original, de sua transmissão e de sua imputação a toda a raça humana. E a corrupção vai crescendo tanto que daqui a 2 capítulos Deus vai mandar o dilúvio. Quarto, a responsabilidade do homem por seus pecados e pelo estado de miséria que se encontra. Isto é, a miséria que o homem se encontra é resultado de seu pecado. E por quinto lugar e último, a continuidade da esperança e chegada do descendente da mulher, que é em Gênesis 3,15, que é a promessa de Cristo. Os israelitas eram a descendência espiritual de Abel, e a Jesus, vemos esse texto aqui, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Epístola ou carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 24. Porque diz assim: o sangue de Abel clama por vingança. Ele fala, eu quero vingança. O sangue de Jesus fala, quem crer em mim é purificado de seus pecados. Abel clama por vingança, Cristo oferece perdão. E aqui encerramos o nosso estudo de hoje. Muito obrigado.